Olá, pessoal. Aqui é Giovanni Guedes. Pessoal, é o seguinte, como eu sempre chego aqui para você, são com coisas novas, né? Coisas interessantes. E eu não sei se você lembra, esses dias eu estava entrevistando um rapaz chamado Tiago. E o Tiago estava falando alguma coisa sobre trading esportivo, né? Aí eu lembrei que alguns anos atrás, vamos colocar 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano, talvez de 8 meses, eu fiz uma entrevista com um rapaz, na verdade é empresário, é empreendedor, também é coach, treinador, ciclista, né? Também tem algumas outras atividades muito interessantes lá, e ele mora longe, mas muito longe, misericórdia, muito longe. Mas ele é meu amigo, eu já o conheço há bastante tempo. Nós já tivemos, por exemplo, na Espanha, nós tivemos na Bolívia, nós tivemos no Peru, nós tivemos vários lugares aqui no Brasil, juntos, né, trocando ideia, fazendo negócios, enfim. E nessa entrevista, 1 ano e pouco atrás, ele estava trabalhando com empreendimento. Nesse empreendimento, trabalhava-se com a tecnologia, eram robôs de alta frequência, e esses robôs, então, faziam operações de trade esportivo automaticamente, na época, enfim. Isso há 1 ano e pouco atrás. E eu fiquei sabendo que houve algumas evoluções, e eu vou chamar ele aqui para a gente bater um papo sobre esse negócio, porque ele entende bastante, e é ele que vai nos dar uma dica muito bacana se esse trabalho, se esse novo empreendimento, se essa nova tecnologia que chegou realmente nos oferece segurança para poder investir o nosso capital, no caso, né? Tá bom? Eu vou chamar aqui agora, eu não sei se você conhece, mas de repente vai que você conhece, mas eu vou chamar aqui para você, eu vou chamar aqui Chalque Lira. E aí, Chalque, como é que você tá? Beleza? Fala, Giovanni Guedes! Quanto tempo, meu irmão? Que bom falar com você essa noite. Bacana. Ô Chalque, eu estava falando pro pessoal aqui que a gente já se conhece há um tempinho, né? Já faz um tempinho já que a gente se conhece e nessa correria toda de trabalho e, enfim, tudo que a gente faz, corre para cá, sempre a ideia de estar empreendendo novamente, né? Fazendo uma nova ideia. E faz tempo, né, que você não tira a mão desse tipo de trabalho, né? Porque eu entrevistei você faz o quê? 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, talvez quase 2 anos. Você É continua na quase. mesma pegada. Conta pra gente o que aconteceu de lá pra cá, que já era bom na época, era um tal de robô, alguma coisa assim, aí você vai falar rapidinho aí, e agora parece que evoluiu esse processo. Conta aí pra gente. E aí, Giovanni, olha o seguinte. Na época que nós conversamos, você estava apresentando um negócio bom para você e me convidou para a gente falar sobre trade esportivo. E naquele momento eu já estava trabalhando há um tempo já na Lance Certo, a convite de um amigo meu aqui da cidade, que é aqui do Acre, né? Longe, longe, que nem você falou. É, quente também. E aí, a convite dele, que há mais de um ano estava me convidando para fazer parte desse empreendimento, como eu também já conhecia o dono da empresa, que é o Anderson Salgado, o CEO da empresa. Então, naquele momento, fui apresentado a todo o projeto que ela iniciou há mais ou menos 5 anos atrás. Eu, depois de 3 anos, estava sendo convidado a participar desse projeto, foi quando eu entrei. Mas, E ali, no decorrer de mais de 2 anos, a gente está trabalhando sempre com o trader esportivo, nas várias modalidades pera lá, que ele então, deixa eu apresenta. só fazer uma perguntinha aí. Você falou que então o negócio já existia 3 anos antes de você fazer parte da primeira fase? Muito bem, exatamente isso. Há 3 anos, quando eu comecei, ela já estava há 3 anos funcionando de forma automatizada já. Só que numa determinada fase daquele início, né, era um grupo fechado que estava trabalhando. E aí, depois de um tempo, foi que eles disponibilizaram uma plataforma para que a gente divulgasse para outras pessoas e qualquer pessoa que quisesse fazer o trade, através dos boots da empresa, poderia investir e ter uma lucratividade Ah, mensal. tá. Agora eu tô lembrando, faz tempo, né? Era um robô e que eu, por exemplo, eu queria investir em trade, eu queria ser um cara que fazia aposta, né, nas corretoras, que fala na casa de apostas, corretoras, e eu não tinha muita Exatamente. habilidade, então eu poderia colocar um capital na companhia, essa companhia faria as apostas para mim e me passaria os ganhos do resultado dessa aposta, logicamente segurando uma parte para ela, que são os prédios pelo trabalho dela, é isso mesmo, né? Exatamente, exatamente. Através dos boots, né, que foi configurado
através de uma metodologia do próprio Anderson Salgado, ele desenvolveu um método e conseguiu configurar robôs para fazer com que o método dele ficasse funcionando naquela época dentro da Betfair, uma casa profissional e que só trabalha com liquidez de alto volume, né? É diferente das casas de apostas comum, porque a maioria das casas de aposta comum é para iniciantes ou para quem quer só apostar ali por diversão. No caso da Betfair, uma casa profissional, aí pode colocar volumes de milhões de reais ali dentro, fazer Entendi. apostas de valor, se tiver liquidez, e pode mandar brasa, né? Que o Então, negócio funciona. entendi. O pessoal, só para explicar para você que está assistindo esse bate-papo nosso aqui, quando ele fala que o Anderson desenvolveu uma metodologia, uma estratégia, enfim, é porque ele, independente dos robôs, ele é um profissional de trader e ele então ele consegue, por meio da habilidade natural que ele tem, não só nessas praças de jogos, mas em outras também, ele consegue desenvolver uma estratégia para ter ganhos, né? Uma perspectiva, como ele analisa as probabilidades, enfim, uma série de fatores lá que só ele tem, uma coisa dele. E ele conseguiu, segundo o Shaw que está colocando aqui, colocar isso num robô, programou exatamente como se fosse uma inteligência. Ele ensinou a inteligência artificial a trabalhar que nem ele. Olha que interessante, né? É isso mesmo, né, Shaw? Exatamente. Isso mesmo, Giovanni. Então, e eu tive o privilégio de, no início do projeto, daquela, vamos dizer, a segunda fase, né? A gente pôde divulgar para várias pessoas, de acompanhar diariamente a evolução dos boots funcionando. É muito legal você ver ali 10, 15, 20 entradas ao mesmo tempo, né, dentro de uma plataforma e você vê as entradas e o fechamento das entradas de forma automatizada. É incrível. Só vendo mesmo para você ter uma noção de como isso é a galinha dos ovos de ouro da Lancer. Então a Lance começou fazendo essa proposta. Além disso, tinha outros produtos que ela vendia os cursos para quem quisesse fazer manualmente. Ela vendia também o acesso aos boots, onde você não fazia, lógico, você não investia dentro de um robô, mas você tinha os sinais do robô para você fazer, seguir os sinais 100% na quantidade da sua gestão, levando em consideração a gestão da sua banca. Ela te dava o sinal, tudo que ela fazia, tudo que o robô fazia, ela compartilhava com você. Esse é um outro produto. E aí depois a empresa foi evoluindo, teve outras, várias formas de renda também no tradicional e ultimamente, agora, recentemente, ela lançou a Lance Green. Lance Green é uma evolução de tudo que tem, tudo que a Lance Certo fez até aqui, onde ela também, com outras casas de apostas que ela adquiriu nesse tempo já, né? E com a Outlabel. Outlabel significa como se fosse uma concessão da Betfair aqui no Brasil, e a empresa tem uma casa que é uma Outlabel, onde ela recebe um recurso de todas as entradas, repassadas da Betfair para lance certo. Então, nessa estratégia, uma estratégia que não é nova, porém, a montagem dessa estratégia é de uma forma extraordinária e dinâmica. Isso se chama uma estratégia chamada de arbitragem ou suribets. E o mais interessante é que aqui o dono de uma white label, ou seja, ele é representante de uma corretora no Brasil, é ele que está com esse projeto em andamento. Né? Então, ele tem o maior interesse em que haja as vitórias, e até porque ele ganha, acho que uma comissão, né? Seja quando ganha ou perde, ele ganha uma comissão da própria white label, né? Que ele é representante no Brasil, né? É isso mesmo? Isso mesmo, exatamente. No caso da Lance, é uma informação privada, mas, enfim, o Anderson Salgado já compartilhou em alguns grupos, né? A Lance ganha em todas as entradas um equivalente a 3,5%. Se eu não me engano, é esse percentual que ele compartilhou com a gente. E aí, lá na Outlabel, né? Na casa, se chama Orbit. Então, na Orbit, que é um endereço da casa de aposta, que é a Outlabel da Betfair, ela ganha um percentual em todas as entradas. E em outras casas de aposta, que a empresa também tem, ela joga a estratégia do Anderson Salgado. Então, imagina só, se você pudesse, que nem já compartilhamos até lá no grupo que nós temos, jogar uma moeda para cima, e independente se der cara
ou coroa, você vai ganhar de qualquer forma. Imagina que você joga a moeda para cima e já sabe que vai colocar dinheiro no bolso. É mais ou menos assim que funciona. Então, se você faz um investimento, né, nessa plataforma, nessa modalidade de negócio que a Lance, inclusive o Salgado está viajando aí em vários países, fazendo o lançamento dessa plataforma. Esteve no Quênia, está na Coreia, deve ir ao Japão. Então, imagina só, ele está divulgando, né? E está com um mês. Hoje faz um mês que eu comecei Hoje? a trabalhar. Hoje? Isso, que eu comecei a trabalhar com a Lance Green, né? Eu acho que uma semana antes ela já estava sendo lançada aí no mundo e já passamos de 1.400 cadastros no mundo, né? E só na nossa equipe aqui nós passamos de 409 cadastros. Até de manhã estava 409 cadastros na nossa equipe. Mas pera Então, lá, olha, esses 400 é parte dos 1.400? é parte dos 1.400. Nossa. Então, ela tem várias formas de você lucrar com a Lance Green, mas basicamente o que acontece? A Lance lançou também alguns pacotes a partir de US$ 50 e chega até os pacotes maiores de US$ 25.000, Vou fazer 50 uma mil pergunta, dólares. Schalke. Deixa eu fazer uma pergunta. É Não? importante essa pergunta que eu vou fazer, porque as pessoas geralmente confiam, né, nas pessoas que elas, quando falam de um projeto. Nós podemos dizer que você está à frente, alavancando, né, no projeto de alavancagem desse trabalho aqui no Brasil? Podemos falar assim? Eu sou um dos divulgadores, vamos dizer assim, porque eu já vim acompanhando a Lance há muito tempo e foi uma das pessoas que eu me coloquei à disposição lá para o Salgado. Salgado, aqui no Brasil, como ainda não foi dado o start por ele, pelo Anderson Salgado, eu me coloquei à disposição para começar a encabeçar esse negócio aqui, divulgar para quem quiser conhecer mais sobre a Lance Green e Vamos quem lá. sabe. Pessoas comuns, mais simples, né, que não tem tanto entendimento, elas podem, por exemplo, começar com US$ 150, que dá, como você falou aí, dá R$ 250 mais ou menos, né? É isso? Aproximadamente 250, dependendo da variação do dólar. Sim. E ela já ganha alguma coisa? Alguém que com R$ 250 consegue já vislumbrar alguma coisa naturalmente, sem ser um expert? Consegue sim, é que nem eu ia falar anteriormente. Independente do valor que você investir, a empresa vai compartilhar 1% de lucratividade por dia, exceto na segunda-feira. Então, durante a semana, você tem 6 dias de lucratividade, ou seja, 6% sobre o valor que você investir. Se eu fosse contar mês, daria 26%, né? Menos É 4 dias. aproximadamente 26% de lucro por mês, né? Isso. Então, dependendo de quando começa o mês, se o mês começa logo numa segunda-feira, então logo o primeiro dia do mês você já não ganha, né? Porque é o primeiro dia primeiro dia útil da semana não se paga, ou seja, na segunda-feira. Sim. Todos os outros dias Diz uma coisa para mim, o pessoal pergunta para a gente às vezes, né, quando a gente apresenta negócios aqui, né? Por exemplo, esse dinheiro vem da onde, né? Como é que paga tanto assim? Como você já explicou, ele ganha 3,5, 3,25% de cada aposta perdida ou ganhada, não interessa, ele ganha esse lucro. Ou seja, é daí que está saindo os 1% que está pagando para todo mundo? sim, sim, acredito que é sim. Apesar de eu não ter o conhecimento, sim, né? O acesso profundo, porque é como se fosse um código de fonte protegido a 7 chaves, informação privilegiada da empresa, mas o que foi passado para a gente é isso, né? Eu pude acompanhar até certo ponto, até porque toda logística e todo conhecimento de inteligência artificial é protegido pelo próprio Anderson Salgado, né? Ele que comanda lá. A gente tem um risco calculado aí, um risco eu considero mínimo, né? Mas todo negócio tem o seu risco. Hoje não se pode falar que nada tem Não. risco, ou seja, tem o seu risco, sim, mas nós temos muito mais probabilidade de multiplicar o nosso capital do que perder o nosso capital ou empatar, né? Diz uma coisa, em Então a quanto empresa, tempo eu consigo ter um lucro bom? Quanto tempo? olha, independente do valor que você investir, em 33 semanas você dobra o seu capital, que é a meta da empresa. Suponhamos que eu invista lá os US$ 50, que nem você falou. Então, depois de 33 semanas, eu tenho US$ 100. Ou seja, dobrei meu capital, aproximadamente 8 meses. Então, eu tenho que esperar ali, né? Ir lucrando 1% ao dia até dobrar o meu capital.
dobrou o capital, dentro da plataforma já tem essa regra, é encerrado os meus ganhos. Todos os ganhos, ou seja, 1% é para quem só aguarda ali o lucro diário. Tem outros ganhos também para quem quiser indicar novos investidores, né? A partir de US$ 50 você Ah, também já tem como esse direito. afiliado? Eu posso trabalhar como afiliado? Exatamente. Você pode trabalhar como um divulgador e ter afiliados direto a você. Lógico, você recebe uma vez só uma comissão, que pode ser 10% do valor que a pessoa indicar, né? Com o limite do seu pacote, lógico. Se você tem um pacote de US$ 50 e indicar uma pessoa que quer investir US$ 1.000, você vai ganhar no máximo o seu dobro, né? Ou seja, bateu US$ 100 e encerra ali. Se a sua comissão fosse de US$ 2.000 de uma vez só, você ia perder US$ 1.900 e ficar só com 100, porque o Ixi. seu pacote é 50. Então, a empresa estruturou muito bem estruturado, com cálculos matemáticos bem elaborados, para que todo mundo ganhasse, lógico, um teto, mas você vai ganhar sempre até dobrar o seu capital. Fui pesquisar, logicamente, antes de falar com você aqui sobre o tal do Suribet, arbitragem, fui pesquisar a corretora, realmente eu fui ver, inclusive, que o próprio Salgado tem muitos empreendimentos aqui no Brasil, né? Uhum. Numa cidade, ele tem, me parece, postos de gasolina, tem pubs, tem distribuidora de bebidas, tem incorporadora, tem um monte de coisa, né? Ou seja, ele é um empresário nato, empreende de todas as frentes, mas me parece que o carinho dele é para essa área de trader, né? Só que, conhecendo um pouco a história do Salgado, ele começou tudo do trader, né? Ele já fez outros negócios, Salgado, já quebrou também, já errou, e aí depois ele se especializou no trader, não é de agora, está com 8 anos, e depois de 3 anos ganhando muito dinheiro, ele começou a fazer a projeção do que é Lance Certo hoje. Então, a Lance Certo ainda tem muita coisa para acontecer pela frente. Nós estamos no meio de um ciclo, né? Enfim, nós temos inclusive criptomoeda própria, da própria empresa. Ah, é Que isso. Fala um pouquinho, porque eu ouvi isso, mas não entendi muito, não. ela tem uma criptomoeda, já está com uns 8 meses que foi projetada, já foi lançada lá em Dubai, na Expo Cripto, né? Expo Dubai. Então a criptomoeda foi oficialmente lançada lá, né, ano passado, e lá para julho, agosto, ela ficou disponível para a gente começar a comprar, né? É uma fase, foram 3 fases desse token, e aí passaram-se as 3 fases e agora está sendo preparada para ser disponibilizada no mercado. Já se pode comprar lá na Imirex. No entanto, tem um projeto bem legal com a criptomoeda. Ela vai ser usada, inclusive, para pagamentos e saques do investimento que a gente está fazendo. Imagina o potencial que essa moeda não pode chegar, Mas, né? mas, Então vai é, mas é uma cripto mesmo, não é token, nada disso, é uma criptomoeda. que é uma criptomoeda já. Isso quer dizer que se alguém Então, quiser comprar ela agora, vendo, lógico, pesquisando e tudo mais, vendo as probabilidades dela crescer o valor dela, enfim, ao longo do próximo ano, já pode fazer isso. pode fazer isso. Tá? Lá na Imirex já pode ser comprada e negociada também, né? Pode fazer o trade com ela também. Enfim, ela está disponível. Outra coisa, foi eu na pesquisa que eu fiz, obviamente, mostra lá que agora a Lance Green, ou o grupo, Lance Certo grupo, né? Ele tem uma wallet ou um banco. Explica para a gente o que isso facilita, garante alguma segurança, porque eu sei que determinados, para qualquer coisa, né, aqui no Brasil, tudo que movimenta muito recurso, seja de um jeito ou de outro, geralmente acaba os pequenos provedores de pagamento dando problema, né? E o que foi feito aí para que isso não aconteça com esse projeto grandioso que é a Lance Green? Então, Giovanni, você falou um negócio interessante aí. A empresa já teve alguns problemas com os bancos, né, que começaram a bloquear as contas, começaram a limitar os valores movimentados. Imagina só a empresa que começou movimentando 10 mil, 20 mil por mês, depois 100 mil por mês, depois bateu o limite máximo de todos os saques lá da Betfair, que foi de R$ 32 mil por dia, e sacando todos os dias. Imagina só,
O Ano Salgado tem, eu acho que é de 2019. Ele tem um vídeo mostrando saque de R$ 32.000 todos os dias, porque era o limite máximo que a casa liberava naquele momento para saques aqui no Brasil. E aí chegou um ponto onde a empresa começou a movimentar tanto a entrada e saída por mais de R$ 1 milhão por dia, né? Então os bancos começaram a cortar essa movimentação, porque haviam saques e pagamentos todos os dias nesse limite. Então ela estrategicamente, já prevendo problemas futuros que poderia ter, ela se precaveu e fez a Lance Wallet. Através da Lance Wallet, ela elimina um atravessador financeiro, que são os bancos ou as atravessadoras financeiras, para poder fazer com que o dinheiro chegue lá no cliente sem ter um limitante, né? Uma empresa que limita ali o saque, ok? Então, para ficar mais claro. Então, através da Lance Wallet, vai ser possível a gente mandar dinheiro através da criptomoeda da empresa e sacar através da criptomoeda da empresa sem limites, né? Então, Entendi. prevendo crescimento mundial, olha só, um crescimento mundial, entra também a Lance Wallet e outras criptomoedas para poder a empresa captar pessoas interessadas em investir nela em qualquer lugar do mundo. Agora, a Investir. título de curiosidade, eu simplesmente aqui, eu preciso ter muito dinheiro para poder começar a fazer isso, ou como é que funciona? Então, Giovanni, duas coisas interessantes. Primeiro, não precisa muito dinheiro para você investir. Qualquer valor acima de US$ 50, obedecendo os pacotes que a empresa já disponibilizou, você pode investir. Qualquer lugar do mundo, tá? Que é a segunda pergunta. Em qualquer lugar do mundo, seja ele na língua portuguesa, inglesa, alemão, coreano, japonês, asiático, de qualquer lugar, na Índia, em qualquer lugar do mundo. Basta que esse local seja permitido que a pessoa receba em cripto e converta a cripto na sua moeda, né? Vamos supor que lá no Japão alguém quer fazer um cadastro e investir US$ 1.000. Ele pode investir em dólar. Na hora que ele for sacar, ele saca em criptomoeda lá dentro de uma corretora do seu país e transforma essa criptomoeda no ien. Agora diz uma coisa para mim. O saque, ele tem dia especial para sacar, volume de saque, só para lembrar, como é que funciona? O saque é interessante. Antes de fazer o seu investimento, é importante que você saiba como funciona o saque. O saque é feito todo em criptomoeda. Primeiro fator extremamente importante. Você não saca em reais. Ah, tá. Você saca em criptomoeda, que pode ser o Bitcoin, vai para dentro de uma carteira de Bitcoin que você vai criar facilmente com a pessoa que você procurar para ser o seu gestor. Ela vai lhe auxiliar para você criar uma carteira, né? Uma carteira que recebe essa moeda. Lá dentro dessa carteira você tem a opção de trocar essa moeda por reais. Pronto. Trocou por reais, você manda para sua conta. Isso tudo é Só forma Bitcoin simples. ou tem outra moeda que eu posso fazer? Para fazer o saque em Bitcoin, somente em Bitcoin, por enquanto, né? Mas vai ter outras opções logo na frente. Para pagar o seu investimento, você pode fazer em Bitcoin ou em dólar. Tá certo? Dessas duas opções, no momento, é o que está disponível. Ah, o dólar Que é seria o SDT, né? SDT. Então é uma criptomoeda também, né? Então é o que abrange qualquer lugar do mundo, essas duas criptomoedas, as mais utilizadas. Então, para você ter uma noção como você vai sacar, é importante que você saiba primeiro como você vai pagar, né? Ou seja, para onde vai esse seu saque? Que é em criptomoeda, vai para uma carteira sua, lá você converte os bitcoins em reais e manda para o seu banco. Ótimo. Segundo fator importante, o saque mínimo é de US$ 50. Você tem que acumular dentro do seu escritório virtual US$ 50 pelo menos. Então imagina só comigo. Se você faz um investimento de US$ 100, vamos aumentar um pouquinho de 50 para 100, Sim, Giovanni, então sim, fica sim. mais fácil de entender. Se a gente faz um investimento de US$ 100, a gente vai passar 50 dias de ganho para poder ter US$ 50. Exclui a segunda-feira, então toda semana eu tenho US$ 6. Sim. Então, passar 50 dias, quase dois, três, quatro, uns 4 meses, né? Não, uns 2 meses, Dois né? meses e pouquinho, Aproximadamente. 2 meses e pouquinho. Aproxima- aproximadamente 2 meses
para você acumular $50 e fazer o primeiro saque. Se você não tem pressa para pegar nesse dinheiro, tranquilo. Agora, se você quer investir, empreender, para poder ter um retorno financeiro, nem que seja mensal, tem que subir um pouco o seu investimento. Ou trabalhar para ganhar as comissões. Se você quer fazer esse saque, por exemplo, mensal, aí eu sugiro que você faça um investimento de pelo menos $500. Ah, Com tá. Se eu fizer um $500, empreendimento de $500, eu vou ter quanto por dia? $5 todo dia. Então, em 10 dias de pagamento, ou seja, 2 semanas aproximadamente, Sim. você já tem $50, já pode sacar. Tá? A taxa de saque também é importante que você saiba disso. É de 6% do valor que você saca. Então, suponhamos que você ganhou o dobro do que você investiu. Quando você sacar, é debitado 6%. Então, seu lucro real vai ser de 94% do valor que você investiu. Ah, muito interessante isso. Na verdade, então, eu, eu, Esses três eu... que envolve o saque, que a pessoa tem que ter ciência, né? Ou seja, saque em criptomoeda, saque mínimo é de $50 e a taxa de saque de 6%. 6%. Então, na verdade, eu ganho líquido 94%. Lucro, Isso, lucro, 94% lucro, lucro, lucro. mais o seu capital, né? Porque imagina só, aí você pode bolar várias estratégias. Eu vou dizer só uma, para esse vídeo não ficar tão Sim, longo, sim, sim. para facilitar o entendimento. Imagina só que você está recebendo 1% todo dia, 1% do valor que você investiu. Quando der 200%, ou seja, o seu capital mais o seu lucro, então você tem que entender que esse 1%, a metade é o seu lucro e a outra metade é o seu próprio capital que você está recebendo. Se você não tiver uma boa gestão, começar a sacar e usar o dinheiro, no final você usou o seu próprio capital e o lucro também. Então tem que ter sabedoria e tem que ter ciência de que esse capital que você está recebendo, a metade é o seu lucro e a metade é o dinheiro que você O investiu. ideal seria, então, já fazer uma programação, né? Tem a segunda alternativa, que é, para mim, que sou empreendedor, acredito que a maioria dos empreendedores que estudam nessa área fazem e devem fazer, é multiplicar o seu capital. Se você tem um capital para investir, use isso para multiplicar. Então, o que que eu faço? O que também é uma boa sugestão para quem quer multiplicar. Toda vez que você tiver o seu capital, no mínimo $50, faça um outro investimento. Isso é o que estou fazendo. Eu comecei com um pequeno investimento, né? Peguei um capital, vi que o que eu ia pagar de juro nesse capital era muito menor do que eu estava ganhando, então investi esse capital. E aí depois, quando eu comecei a ter lucro, eu peguei a metade e já reinvesti de novo. Comecei a fazer um outro pacote. Investi novamente e quando os dois começaram a me dar um lucro que eu pude sacar, eu já fiz outro. E agora três, quatro. Hoje eu tenho 5 contas de investimento. Tenho conta de $500 e tenho contas também de $2.500. No meio desses daí eu também tenho alguns outros O valores. seu plano seria, a dica seria poder estar sacando todo dia, por exemplo? Isso? Sim, a minha intenção é chegar num ponto onde eu possa sacar todos os dias pelo menos $50 de todas as contas e aí com o dinheiro em mão eu tenho como fazer uma gestão. Eu preciso para os meus compromissos e o que não preciso volta para fazer multiplicar ainda mais fazendo outro investimento. Bacana, Chalks. Poxa vida, Chalks. Foi uma aula aí pra gente de empreendimento, né? Eu imaginava que fosse falar só, mas já deu uma dica bacana aí. Então, para você que está assistindo a gente aqui agora, Chalk Lira é empreendedor, é coach, é treinador, fez cursos bacanas, né? Mas, além disso, pelo visto aí, vocês viram que ele é um bom gestor de capital também. É importante seguir as dicas dele. Eu, pelo menos, já estou aqui, só vou assistir depois, com calma de novo, prestar atenção no que ele falou, para que eu possa fazer a mesma coisa e obter resultados parecidos, não é verdade? Então, para você que está assistindo, guarda bem, assiste de novo, presta atenção. Schalke, você está construindo alguma equipe? Pode falar aí, fica à vontade. Na verdade, Giovanni, eu vou fazer o seguinte: como trabalho em equipe, se a gente ajuda o nosso que está lá com a gente ganha a longo prazo, a médio e longo prazo, mas satisfaz o nosso cliente, porque nós só conseguimos crescer se o nosso cliente crescer. Nós só conseguimos ganhar dinheiro se o nosso cliente ganhar dinheiro também.
Então, o trabalho em equipe funciona assim. Então, Giovanni, através da tecnologia, que ele é um expert, vai deixar eu no meu telefone. Eu vou falar aqui, mas ele vai deixar o número do meu Isso, telefone. pode Se falar, você fala o seu número de telefone aí. é 68, que é o DDD aqui da nossa cidade, 992 45 2601. 68, que é o DDD, 992 45 2601. Se você está Legal. vendo esse vídeo e tiver interesse em saber mais detalhes ou quiser se cadastrar para fazer um investimento, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Terei o maior prazer de lhe passar mais informações, tirar suas dúvidas, para que você mesmo tome a decisão de investir ou não. Eu, se fosse você, tirava um tempinho, diversificava o seu capital e na Lance Green também seria uma ótima opção para investimento. E quem tomar uma decisão agora pode, em muito pouco tempo, ter um bom capital, né? Multiplicar o seu capital e, quem sabe, realizar seus sonhos, né? Eu tenho algumas metas e vou correr atrás delas, com todos que quiserem caminhar junto comigo. Vamos fazer desse ano aí, começar a engordar o peru agora. Pessoal, tchau, muito obrigado, que Deus abençoe você, tá bom? Agora eu vou me despedir da galera. Quer dar um tchau para a galera, uma dica? Pode falar para a gente poder já começar a encerrar. Acredito que as dicas já foram colocadas aqui e quero só te incentivar mais uma vez a perder o medo de investir. Muitas pessoas têm mais medo de perder do que a coragem de ganhar. Que isso seja o inverso, que você tenha uma ambição boa, uma boa ambição para crescer, para se desprender do medo, né, de investir. Não tenha medo de perder. A gente várias vezes perde em várias áreas e nem por isso desiste, né? Eu sempre uso um exemplo e vou encerrar com esse exemplo, mas eu sempre falava para as pessoas: você casou com a primeira pessoa que você namorou? E muitas delas dizem não. Eu disse, pois é, mas não desistiu, né? Veio a segunda, terceira. Em algum momento você disse que nunca mais ia querer namorar com ninguém porque não ia dar certo e tal e tal. Seja homem ou mulher. Até que você conseguiu encontrar uma pessoa que foi compatível, que se encaixou legal e você foi feliz. Então no negócio é assim. Não desista porque uma vez se fez um negócio que não deu certo ou que não lucrou bastante. Então tem aqui mais uma oportunidade para você começar com o pé direito, se dar uma oportunidade e avançar com a gente aqui na Lance Green. Agora falando sério, realmente muito obrigado, Schalke, que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos nos ver novamente em breve, né? E vamos acompanhar aí a sua trajetória e vamos acompanhar também a trajetória do Tiago Leite, né, que é um rapaz que está E fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Hoje você deu uma explicação muito bacana para a gente, você conhece, né, o dono, o cara que idealizou esse projeto, isso é muito bom. E você está assistindo aqui, pessoal, você já pode ver que tem um número dele aí, vai estar escrito aí embaixo, certo? Você pode ligar para ele, ele responde mesmo, tá bom? Um mês depois, mas responde. Brincando, viu? Ele responde na hora. É impressionante. Porque lá ele está sempre mais cedo que a gente, né? Então, enquanto ele está dormindo aqui, ele está acordado lá ainda, né? Lá no Acre. É impressionante isso. Mas tudo bem. Muito obrigado, Choque. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Giovanni, um grande abraço. Até mais. Então, pessoal, encerrando aqui, para você, negócio bom para você é Lance Green. Vou repetir, negócio bom para você agora é Lance Green. Tem muitas outras coisas, mas Lance Green é aquele negócio que você vai ter lucro de 1% ao dia, sem discussão. Isso é muito bacana, né? Se você quiser saber mais detalhe, liga para a Chalk Lira. Que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima vez. Tchau.